Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui com o nosso projetinho do chat na rede local, tá? Terceira parte do nosso projeto, vamos definir as funcionalidades do nosso cliente, né? Como eu expliquei no último vídeo, o cliente é o que está do lado do navegador, né? Então a gente tem dois JavaScripts nesse projeto. Um JavaScript, né, digamos, é o nosso main, que é ao lado do navegador. Então tudo que a gente fizer aqui vai estar falando com o navegador, com o cliente, né? E tem o app.js, que é ao lado do servidor, né, que é o lado que roda com Node, né? E aqui a gente faz as nossas conexões de um dispositivo com o outro, nossas regras de negócio do nosso back-end, digamos assim, né? Então, sem mais delongas, né, vamos pegar um cafezinho para acompanhar a nossa programação aí, né? E no último vídeo a gente tinha feito a nossa, o nosso localhost rodar aqui já, né? Deixa eu só fazer de novo isso. Node.js, vai estar tudo certinho aqui, beleza? Que nada aqui, né, funciona, nada aqui funciona propriamente dito, mas não tem problema, a gente vai fazer isso agora, né? A gente tinha definido aqui, né, essas duas mensagens, né, recebida e enviada. Deixa eu parar o servidor. Para parar o servidor é Ctrl C, tá, pessoal? Ctrl C, vocês param o servidor. Nós definimos essas duas mensagens aqui só para a gente poder estilizá-las, né? Mas elas não vão ficar aqui, elas nem podem ficar aqui porque pode dar conflito, né? Quem vai colocar essas divs aqui vai ser o nosso JavaScript, né? Então, aqui no nosso main.js, né? Então, para não se confundir, app.js é o nosso servidor, a gente vai mexer nele também, mas por enquanto não. No nosso main.js, eu tinha comentado no último vídeo, se não sabia se esse script aqui teria necessidade. E tem, tá? Eu dei minha pesquisada e é necessário. Por quê? Porque no nosso navegador, aqui a gente está falando do JavaScript do navegador, né? No nosso navegador, a gente não pode fazer um require nada aqui, porque... Bom, porque não pode? Mas é porque a gente está falando do JavaScript que a gente não tem um Node propriamente dito aqui, né? A gente está falando do JavaScript puro, bruto, que ele é feito para rodar no navegador, né, e não no servidor, né? Então ele nem reconhece a palavra require aqui, né? Ó, ele está falando aqui, ó, require node require. Ele não reconhece porque ele até tenta, né? Porque o nosso projeto ele tá com Node instalado aqui em todas em todos os nossos arquivos, né? Mas não funcionaria se a gente fizesse, né? Não precisamos fazer, nem ia funcionar, né? Então, deixa eu só salvar o HTML aqui, tá? No VS Code, pessoal, quando o arquivo fica com essa bolinha aqui, ó, no lugar do internado, na verdade, ó, é porque você não salvou ele, então sempre salvem, tá? Ctrl S para salvar o arquivo, né? Vamos lá. Então, para a gente poder fazer o nosso navegador entender o nosso socket.io, a gente precisa desse script aqui, tá? Então aqui a gente vai definir o nosso const socket.io, opa, desculpa, const socket vai ser IO. A gente vai chamar ele de IO por definição, tá? A gente podia chamar ele de qualquer coisa aqui, tá? Mas a gente está falando que ele vai ser um IO e vai ser uma função, tá? A gente podia nem fazer esse const socket, const socket, quando fôssemos usar ele, só usar a palavra socket, que já está reservada, né? Por causa do nosso HTML, porque esse HTML ele se comunica diretamente com o nosso main.js. E o que vai fazer a nossa conexão, de novo, né? Cliente, servidor, que é navegador, servidor, que vai fazer a conexão desses dois arquivos aqui, digamos, né? Para que eles funcionem em qualquer local, porque eu podia conectar esses dois arquivos aqui, né? Vocês concordam? Eu podia passar um caminho, né? Eu podia usar diversas formas para conectar dois arquivos, né? Igual a gente faz, por exemplo, aqui no app.js, a gente está passando o barra public, está passando o caminho dele, mas quem vai fazer a conexão propriamente dita para que eu possa mexer nesse servidor como eu quiser e mexer nesse navegador como eu quiser é o socket. É para isso que serve o socket no nosso projeto. Acho que agora está ficando mais fácil para entender, né? Só eu molhar um pouco a garganta aqui.
Então o socket ele vai fazer isso para a gente. Né? Então a primeira function que a gente vai definir aqui, eu não vou fazer uma arrow function por questão de não precisar, né? Vai ser a função de enviar mensagem, tá? Então a function send message, né? Ele está me sugerindo aqui já, né? Ela vai pegar um elemento pelo ID, como ele está sugerindo aqui, né? E a gente vai chamar esse elemento em uma constante, né? Então, por quê? Porque a gente tem, né, as IDs do HTML, a gente tem as classes do HTML, só que o JavaScript precisa armazenar isso em algum lugar, né? Ou para nós entendermos melhor nosso código, nós vamos armazenar isso em um lugar, né? Então a gente vai falar em como que faz para pegar, né, as coisas aqui do HTML, né? Eu quero pegar aqui esse chat messages, né? É, deixa eu só eu pegar o nosso chat messages, por exemplo. Eu passo que a classe dele vai ser, vai lá, JavaScript, pegue o chat messages. Né? No caso, a gente quer pegar o quê? A gente quer pegar o input, que a gente quer saber o que vai estar sendo digitado na mensagem. Né? Então a gente vai fazer um document, porque document no JavaScript é tudo que é ali HTML, já é CSS, né? Ponto. Get element, aí a gente tem diversos get element, né? A gente pode pegar pelo class name, pelo nameNS, nem conheço o que é nameNS, né? Mas a gente vai pegar pelo ID, né? Porque é comum a gente dar um ID para o nosso input, né? Que foi o que a gente deu aqui, né? E qual que é esse ID? É, é message.input, né? Esse disable true aqui veio junto, não precisa disso aqui, tá? Então a gente está falando JavaScript, pegue o elemento pela ID, qual ID? Message.input. Vamos armazenar isso numa variável, né? Vai ser a constant message input, né? Input, né? Que a gente vai justamente colocar aqui para armazenar nessa variável. Então, se a gente precisar usar esse elemento message input, está na variável message input do JavaScript. Isso aqui é uma ID, isso aqui é uma variável, tá? As coisas vão se repetir bastante aqui, né? Os nomes das coisas vão se repetir bastante aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com o que tiver dentro dessa mensagem, que é o valor dela, né? Então a gente já pegou, né? A gente já pegou o nosso message input aqui, né? Então a gente pode falar o seguinte: message input eu quero o valor dele, só o valor, né? O valor ele é uma função, né? Só que eu quero passar para ele que isso aqui vai ficar em uma variável, né? Então é const message vai ser igual message.input, tá aqui. Aí aqui, por uma boa prática, para ficar, por uma boa prática, para ficar mais fácil para a gente a utilização da nossa aplicação, né? A gente vai passar uma função que se chama trim, né? Message input .value.trim. O trim ele vai tirar todos os espaços que tiverem antes ou depois da mensagem. Né? Então, se eu vier aqui na mensagem, a pessoa for digitar para falar e colocar muito espaço antes e digitar, ele vai cortar esses espaços porque não tem porquê. Tá? Acho que todos os aplicativos de mensagem hoje em dia têm isso. E às vezes ele até incomoda, porque às vezes você quer colocar um espaço, né? Aí você tem que colocar um ponto aqui, espaço, para ele entender que isso aqui é um espaço mesmo. Né? Mas por boas práticas aqui a gente vai manter essa utilização, porque a exceção não é regra. Né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se a mensagem não está vazia. Por quê? Porque se eu clicar aqui com a mensagem vazia, eu não quero que ele envie. A mensagem está vazia. Né? Então a gente vai fazer um if, o primeiro if do nosso código. Né? Então, o que a gente vai verificar nesse if? A gente podia fazer assim, message, tá certo isso? Tá. If message diferente de, aqui ele está sugerindo, né? Se ela for diferente de vazio, faça isso. Tem uma maneira muito mais fácil, né? O JavaScript ele entende se eu fizer isso aqui, ó. If message, só. A mensagem existe, ela não é por quê? Porque a message ela é o valor do message input. Então, se o valor for zero, a mensagem não vai existir, por mais que seja uma string, né? Isso aqui é uma parte boa do JavaScript.
Variável é variável. Se for string, se for número, se for o que for, não importa, né? Então, se isso aqui for verdadeiro, se a mensagem existir, a gente vai adicionar a mensagem no chat, primeiro de tudo, né? Então, a gente vai fazer essa função aqui. É... Então, essa função ela não existe ainda, né? Então, vamos criar uma função aqui embaixo para adicionar a mensagem no chat, que é o quê? Que é exibir ela aqui no nosso chat. Mas se ela não for exibida, de nada adianta. O servidor até pode reconhecer a mensagem, o servidor vai ter a mensagem, mas ela tem que ser exibida. Né? Então a gente vai fazer essa função aqui embaixo, né? Porque a gente não tem uma função para ela. A gente poderia fazer ela aqui dentro? Poderia, sem problema nenhum, com uma arrow function, inclusive. Mas dessa forma aqui fica um pouquinho mais fácil para a gente entender o nosso código, né? Então a função add message to chat, só para a gente não se perder, né? Porque a gente vai ter a função não, a gente vai ter funções de envio, recebimento de mensagem. Então aqui a gente está sendo bem específico. A gente está falando adicionar mensagem no chat, tá? E essa função é a função que nós estamos criando, né? Então ela vai receber dois parâmetros, né? Que é o nome da classe, né? Por quê? Por que o nome da classe? Porque ela pode ser duas classes. Vocês concordam? Quando a gente colocar a mensagem aqui no chat, ela pode ser enviada ou recebida. Então a função de adicionar a mensagem no chat, ela não quer saber qual mensagem que a gente está enviando ou recebendo, mas ela precisa saber para saber onde vai colocar isso, né? Onde que o HTML vai exibir aquilo, né? Então ela vai receber um class name e a própria mensagem, né? É isso que a gente vai definir aqui no nosso JavaScript, nossa função add message to chat, né? E de novo, mais uma vez, a gente vai pegar a mensagem, né? Então, o chat messages, porque a gente vai verificar, a gente vai ter que verificar se já tem mensagem ali dentro para não encavalar as mensagens, para ela ser exibida aqui embaixo ou mais embaixo, enfim, né? Então, a variável chat messages, ela vai ser o document ponto get element by id. Deixa eu só verificar uma questão aqui, tá? Uhum. Aqui, pessoal, é, por, por definição, a gente vai pegar que vai ser o chat message. Só que a gente não definiu que a ID, né, do nosso chat messages é chat messages. Como eu não sou habituado a usar get element by class, eu sou acostumado a pegar o elemento by ID, né, eu não sei o que está por trás ali do get element by class, né, tem, né? Tem, tá. Pra saber. Eu não sei como ele funciona, eu nunca usei, tá? Eu não vou usar o getElementByClass aqui e vou passar uma redundância pro nosso HTML, que é ter uma class e um ID com o mesmo nomes, né? De novo, não sou nenhum expert em front-end, nem de back-end, tá? Mas tenho mais familiaridade para entender como funciona um back-end, tá? Mas se quiserem testar, o máximo que vai acontecer vai dar erro, vocês vão lá e troquem para getElementById, tá? Eu vou usar o getElementById aqui, porque é algo que eu estou mais acostumado e eu sei como ele funciona. Eu sei que ele vai procurar um ID e o ID ele só pode ser único em um HTML. A classe no HTML pode ter vários elementos com a mesma classe, né? Quem já fez uma aplicação um pouquinho maior sabe que a gente tem 30 containers, às vezes, dentro de um HTML. Né? Então, enquanto o ID a gente só pode ser único. Né? Então, aqui faço essa alteração aí também, se quiserem me seguir. Se quiserem tentar fazer com o class, a única diferença é que vocês não vão incluir o ID aqui, tá? E vão pegar o element by class, tá? E tentem ver se vai dar certo, tá? Eu não desrecomendo isso. Eu acredito que para aprendizagem isso é muito bom. Como eu estou fazendo um vídeo aqui, eu quero tentar diminuir as minhas tentativas e falhas de erro, porque é um vídeo, tem tempo, né? Eu não quero perder o tempo de vocês aqui, tá?
Deixa só eu voltar aqui. Beleza. A gente vai ter que pegar a gente vai ter que fazer uma nova função aqui que eu vou apresentar para vocês, que é a função document.createElement. A gente vai criar um elemento no nosso HTML. A gente vai injetar, né, algo no HTML. Então, a gente vai injetar uma div, que a gente quer uma div, tá? Só que eu quero que esse documento, essa div que a gente injeta no nosso documento, né, seja uma constante para a gente poder chamá-la de forma mais fácil, né? Então, o message element vai ser document.createElement by id, tá bom? E aqui a gente vai fazer a exibição da mensagem na tela, né? Então, o message element. Pessoal, fui interrompido aqui novamente, tá? Desculpa pelo corte. Tá voltando aqui ao nosso a construção do nosso JavaScript da parte do navegador, tá? Aqui a gente definiu o que, né? Que o message element ele vai ser uma criação de um novo elemento div, tá? Né? E a gente vai falar o que vai ter dentro dessa div, né? E para isso a gente usa uma função nativa do JavaScript, tá? Que a gente está passando aqui que o message element, que vai ser a criação de um elemento div, ele vai receber uma função, não é nem uma função, na verdade, isso aqui é um parâmetro, eu diria, né? Text content ele vai ser igual a message. De onde vem essa message? Daqui de cima. A gente não definiu que a message vai ser o valor do nosso input, o valor do nosso input, né? A message vai ser o valor dele, sem os espaços na frente ou atrás, né? É isso. Então, dentro da nossa div que a gente vai criar aqui, a gente vai inserir um conteúdo de texto que vai ser a mensagem, tá? Tem outras maneiras de fazer isso aqui, tá? A gente pode fazer com o inner HTML, só que o inner HTML ele vai inserir ele vai entender que ele vai inserir qualquer tipo de HTML ali dentro. Tá, o café esfriou, inclusive. Tanto tempo que eu fiquei falando aqui com vocês. Tá? E o text count vai ser um texto, né? Único exclusivamente um texto, tá? Aí a outra parte que a gente vai ter que fazer é o seguinte: o message element, qual vai ser a classe dele, né? Então a gente vai definir isso para ele. Class list, né? da lista de classes que ele pode ter, né? No caso uma só, né? A gente vai adicionar, né? uma nova classe para ele, tá? Quando eu digo nova classe para ele é porque quem já usou um Bootstrap da vida, quem já usou frameworks, bibliotecas para mexer no HTML só pelas classes aqui, né? A gente sabe que uma classe ela pode ser chat container, ela pode ter mais coisas aqui dentro, né? De uma classe separada por espaço ou outras coisas, né? No Bootstrap, por exemplo, para a gente definir uma margem, né? Se eu não me engano, é tipo margem bottom 5. É assim que a gente faz no Bootstrap, tá? É, então a gente vai adicionar, né, a lista de classes desse elemento, né, a lista de classes desse elemento. A gente vai adicionar uma nova classe. E da onde vai vir essa classe? Bom, lembra que a gente passou aqui em cima que essa função ela recebe um class name, tá? A princípio essa classe vai ser um class name. Por quê? Porque a gente vai passar qual classe é essa na hora que a gente chamar essa função. Então, quando a função enviar mensagem for executada, a gente vai chamar a função, adicionar a mensagem ao chat e passar os parâmetros que a gente quer, entendeu? Dessa forma, nosso código fica um pouquinho mais legível, ele fica separado parte por parte. A gente podia fazer isso aqui em uma função só, ia ficar meio grande, né? Mas caso a gente precisasse mexer nisso futuramente, inclusive é algo que eu peço, caso vocês queiram que a gente continue esse projeto aqui, porque esse projeto aqui ele é muito escalável, está muito fácil para a gente fazer mais coisas, né? A gente pode, por exemplo, colocar um menu lateral aqui do lado com quem está online no chat,
dá para fazer isso tranquilamente. A gente pode definir uma estilização para aparecer o nome de quem está digitando, tá? Isso é algo que eu não inseri por enquanto, para não confundir muito agora que eu estou ensinando, que eu estou realizando essas aulas aqui, para não confundir muito quem está entendendo, quem está aprendendo ainda, né? Mas é bem tranquilo, tá? Porque o próprio Socket ID ele gera um Socket I/O, quer dizer, ele gera um ID para vocês, só que o ID ficaria ruim, porque a gente consegue armazenar esse ID em um lugar e pedir para a pessoa inserir o nome, né? Então, cada vez que a pessoa conectasse ou tentasse enviar uma mensagem, a gente podia abrir uma tela aqui pedindo o nome da pessoa, tá? Para esse nome ser atrelado ao Socket ID dela, enfim, muitas coisas, tá? Então, esse projeto ele vai ficar mais fácil para a gente aumentar ele, digamos assim, né? Ou diminuir, quem sabe, né? Se a gente fizesse uma função só, ia ficar muito mais difícil para a gente entender mesmo o que nós mesmos entendermos o que a gente fez, né? Futuramente, né? Se outra pessoa pegasse para ler, aí nem ela, né? É o famoso, né? Porra, escrevi um código aqui que só eu e Deus entende, né? Aí passa 10 minutos, agora é só Deus que entendeu, só Deus que entende o código e nem eu entendo mais. Né? Então, dessa forma aqui fica um pouquinho mais organizado. Né? A gente vai passar aqui, a gente está passando aqui que dentro da lista de classes desse elemento que nós criamos aqui em cima, né? Voltando, fazendo um passo a passo aqui de trás para frente, né? Ele vai receber, ele vai ser adicionado ali dentro uma nova classe. E essa classe vai ser o class name, que a função pede. Né? Seguindo assim, né? Então o nosso chat messages, né? Lembrando, nosso chat messages ele é o que? Ele é esse HTML aqui, tá? Ele é esse HTML que está vazio, mas inicialmente nós tínhamos definido aqui duas divs que são mensagem recebida, mensagem enviada para ser exibida na tela. A estilização dela está pronta já, essas duas mensagens aqui, tá? É, Então, o chat message ele vai ter um filho direto. Né? Quando a gente fala em HTML, a gente tem pai e filho. Né? Então, por exemplo, o elemento pai aqui, digamos, é body. Todo mundo é filho do body aqui. Né? O chat container tem um filho direto, que é o header. Tá? Tem vários filhos diretos, na verdade. Tem o header, tem uma outra div, tem o formulário. Aí o formulário tem dois filhos diretos, que é o input e o button e assim por diante. Né? Então, o header tem um filho direto, que é o H1. Né? Então, o chat message ele vai ter dois filhos diretos. Então, a gente vai usar, e filho em inglês é child. Né? É literalmente filho. Tá? Quando estava aprendendo, eu achava que era forma de, forma de falar. Não, é literalmente filho. Tá? Porque a gente trabalhando com árvore. A gente trabalha aqui com uma árvore. Né? Genealógica, mas não seria uma árvore genealógica nesse caso, mas é parecido com árvore genealógica, né? Quem já pesquisou um pouquinho mais sabe que existem árvores binárias, etc. É bem interessante essa parte, porque as árvores são o começo de tudo na programação, né? É... Enfim, não vou me estender aqui, mas basicamente é isso, tá? Então, a gente vai usar uma função chamada append. Append é tipo junte ali, né? Faça uma junção, append, né? Essa função. Append child. Então ele vai o chat messages, que é o elemento div chat messages, tá? A gente vai colocar no filho direto dele alguma coisa. Quem já pôr no filho direto dele? Bom, acho que você já sabe. O message element, né? O message element. É... Aliás, desculpa, deixa só eu. Hum, hum. Isso mesmo. A gente vai colocar o nosso message element, tá? Que nesse momento aqui ele tem o contexto de texto que ele vai ser a nossa mensagem, tá? É isso mesmo que tem que ser feito aqui, tá? E aí, por uma questão para ficar mais fácil, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar a função scroll top, né? É, e vai falar que o chat messages
subir lá para cima. Então ele vai subir o máximo possível. Tá? A gente vai, caso tenha muitas mensagens aqui no chat, né? E a gente esteja, aliás, a gente vai descer, né? A gente fala, o scroll vai subir, mas a tela vai descer. É algo parecido com isso aqui, né? Desculpa, a tela vai subir, mas o scroll aqui do lado, né? A barra está descendo, né? Então, por exemplo, tem uma mensagem aqui embaixo, né? Deixa eu passar aqui, tem uma mensagem aqui embaixo, mensagem aqui embaixo, tá? E eu tô aqui em cima, né? E chegou uma mensagem nova, ele vai fazer isso aqui pra gente, tá? É isso que essa função aqui vai fazer, né? E o JavaScript já tem um parâmetro para isso, o scroll top, tá? E a gente vai passar para ele que o chat message, que é, de novo, a nossa div, ela vai subir, descer, como vocês preferirem chamar, né? É, é relativo essa questão, né? Mas ela vai ir para a mensagem mais atual, tá? Quando essa função for chamada, tá? Quando a função aqui está dentro de uma função, tá, pessoal? Então, chamou a função message to chat. O que vai acontecer? Bom, vão ser criadas duas variáveis, vai ser recuperado o elemento chat message, tá? Vai ser criado um elemento div, vai falar que o texto dessa div vai ser a mensagem que está aqui em cima, tá? É, a classe dessa div vai ser o class name que vai ser passado quando essa função for chamada. Ah, mas e se eu não passar nenhum parâmetro para essa função? Não vai dar certo, ela não vai funcionar. Ela vai dar erro na execução, tá? Porque ela vai falar, não, a função, deixa eu até tirar esse espaço aqui. A função add message to chat espera dois parâmetros, a classe e a mensagem, tá? Inclusive esse message aqui, pessoal, ele não é esse message aqui, tá? Desculpa, comentei com vocês. Esse message ele vai ser passado quando a gente chamar a função, tá? No caso, a gente vai chamar essa função aqui e passar que esse message é o message porque a gente está pegando o valor do input, tá? Do input. Bom, essa função aqui está pronta, tá? E a gente vai terminar essa função aqui de cima que a gente dependia da criação dela, tá? Então, a função enviar mensagem, a gente está pegando o nosso message input, que é o nosso input, né? A gente está tirando os espaços iniciais e finais dele. E se a mensagem existir, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a função addMessage do chat com dois parâmetros, tá? Esse aqui é o envio da mensagem, não é? Então, message, qual que é a classe dele, tá? Qual que é a classe que ela vai receber? O class name, né? A gente definiu isso no último vídeo. É message-sent. E o que vai ser o conteúdo da mensagem? É a própria mensagem. Vai ser essa mensagem aqui. A gente definiu aqui em cima. Tá? Então, no contexto dessa função, message é um parâmetro da função e ao mesmo tempo é que a gente definiu aqui. No contexto dessa função, message é só um parâmetro que a gente vai passar quando chamar ela, tá? Para não ficar confuso aqui. Geralmente, quando a gente faz aplicações assim, os nomes se repetem muito. Acontece muito no TypeScript, né? A gente fazer isso, né? Fazer tipo, ah, é, o user vai ser do tipo user, e assim por diante, né? Quem já mexeu com JavaScript aí sabe o que eu estou falando. Se repete muito, né? Então, se a mensagem existir, vamos adicionar uma classe, vamos chamar a função addMessageToChat com MessageSent, que é a div dela, tá? E o conteúdo da mensagem, que é a própria mensagem aqui em cima, que é o valor do message input. Beleza. Depois, o que a gente vai fazer? Socket emite. A gente vai pedir para o nosso socket, inclusive aqui, é, é, se eu não me engano, tá certo, tá certo. A gente vai pedir para o nosso socket emitir, né? E essa função emit já está dentro do nosso socket. Só que a gente vai definir o que ele vai fazer, tá? O nosso socket ele já vem com algumas funções padrão, né? Aqui ele até fala, ó, a função emit ela espera o nome do evento, tá? E o que ele vai fazer,
né? O que, não exatamente o que ele vai fazer, mas o que vai conter nesse evento. Vai ser uma URL, vai ser um verdadeiro ou falso, né? Um booleano. O que vai ser esse evento, né? O que ele vai carregar com ele, né? Então aqui a gente vai criar o evento. O evento, para não confundir vocês, eu vou falar que o evento ele é send message, mas com espaço. Tá? Nesse caso aqui, como é tudo string, não tem problema eu passar espaço aqui. Não é uma boa prática, mas eu vou passar um espaço para não confundir a gente. Tá? A gente podia passar um cifrão não, um traço, um underscore e tal. Eu vou passar um espaço para ficar mais fácil. Tá? E esse é o. Como que eu falei? Como que o próprio Emmet aqui fala? Deixa eu apagar isso aqui, pedir o contexto para ele de novo. Pô, tava aqui agora. Aqui. O nome do evento. Tá? A gente está criando um evento chamado Send Message. Ele já tem os eventos próprios, às vezes, tá? Que a gente vai usar daqui a pouquinho. O evento de conexão, o evento de desconexão do cliente, enfim. E esse evento ele vai carregar o message com ele. Tá? Ele vai ter justamente a mensagem para o nosso servidor entender isso. Tá? É... Aqui, claro, eu tinha me confundido, tá, pessoal? Porque aqui no, Java, no servidor a gente define que I/O vai ser socket I/O, tá? Porque o socket I/O é quem está requisitando ele. E aqui no JavaScript é o contrário, a gente define que o socket vai ser I/O. Por quê? Porque o HTML aqui ele passa que o I/O é o nome do socket, tá? É o nome dessa framework socket, tá? Então eu pensei, pô, mas por que eu não uso I/O direto aqui? Justamente porque não é uma boa prática, né? Porque aqui a gente está chamando que o I/O é socket, tá? Se a gente não usasse o socket aqui, não teria por que usar ele aqui em cima. Meu microfone desligou, peço desculpas por isso. Estou conferindo se está gravando isso aqui. Está gravando, beleza. Então, voltamos aqui. Então, socket, a gente vai emitir, né, digamos assim, um novo evento, que é o evento enviar mensagem, e esse evento vai carregar a mensagem com ele, tá? E aí o nosso message input, que inicialmente ele tem um valor, por quê? Porque senão ele não entraria nesse if aqui, tá? O message input, ele vai ter o valor dele, a gente vai voltar para vazio. Por que isso? Porque eu quero digitar, eu quero digitar a mensagem aqui, quando eu enviar ela, eu quero que ela suma, eu quero que ela fique aqui, né? Então é isso que vai acontecer quando a gente clicar no enviar mensagem, tá? Deixa só eu lembrar agora como que a gente vai fazer isso acontecer. Tá? Como que a gente faz isso acontecer? Ah, tá, lembrei. Beleza. Perfeito. E aí agora a gente tem que fazer uma função para a mensagem recebida, tá? A mensagem recebida não é nós que digitamos ela, né? A gente vai receber esse parâmetro do socket, né? O nosso cliente do navegador, ele vai receber isso do servidor, né? Ele está escutando lá o servidor, né? A gente definiu isso já, né? Então ele vai receber isso do nosso servidor. Então socket.on, né? Então quando aliás, isso mesmo. Socket.on, tá? A gente vai criar um novo parâmetro aqui. Esse parâmetro vai se chamar receive message. De novo, para não confundir vocês, tá? Eu vou fazer isso aqui com espaço, tá? Receive message não é uma boa prática, mas não tem problema nesse momento, tá? E aqui a gente vai fazer uma função aqui dentro, tá? E essa função ela vai receber um parâmetro message, ela vai receber a mensagem, tá? Então, de novo, o o socket.on, ele é assim como o emit espera o nome do evento, tá? Que a gente está criando esse evento aqui chamado receive message. E o que ele carrega? Bom, ele vai carregar uma função,
Tá? Essa função a gente tem que abrir com chaves, né? O curly brackets que a gente chama. Tá? E essa função ele vai adicionar a mensagem ao chat, que é o que a gente passou aqui em cima, né? Junto. E o que o adicionar a mensagem ao chat espera? Ele espera o nome de classe e a mensagem. Tá? Só que para ficar mais simples aqui, eu já passei que a mensagem ela vai vir junto com a função. Tá? É redundante, mas é para evitar recursividade aqui. Tá? Então, o nome da classe vai ser messageReceived, que a gente definiu isso aqui no styles.css, né? Que dentro da div chat message, a gente vai injetar duas divs, que é a mensagem recebida e a mensagem enviada. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Essa parte aqui está pronta, pessoal. Tá? Agora a gente vai definir nosso servidor. Porque a gente definiu aqui o que vai acontecer. Tá. E quando que isso aqui vai acontecer? Né? Quando que a função sendMessage vai ser chamada e quando que a função adicionar mensagem ao chat vai ser chamada. Então, vamos por parte. A função sendMessage vai ser chamada quando a gente clicar no botão. Tá? OnClick vai ser... O que vai acontecer com o nosso OnClick? A gente definiu na aula passada, né? Que o button ele recebe um onClick, ele tem uma função onClick. Então, o que vai acontecer quando a gente clicar nele? Send message é uma função, né? Então a gente tem que passar aqui o parênteses. É isso que vai acontecer. Então, clicando no botão, ele vai acessar a função send message. Como que ele conecta? De novo, a gente conectou aqui embaixo. O script vai ser o main.js, tá? Então, clicando no botão de enviar a mensagem, ele vai executar a função sendMessage. Tá? Vai fazer todas as verificações aqui. Se a mensagem não for vazia, ele vai adicionar a mensagem. Adicionar a mensagem ao chat com a função adicionar mensagem ao chat. Ele vai emitir digamos que uma mensagem lá para o servidor. Servidor, parâmetro, enviar mensagem com conteúdo, mensagem. Tá? Beleza, a função adicionar mensagem ao chat ela é, digamos que auxiliar. A gente só declara ela aqui, mas ela acontece só dentro de outras funções. E aqui, lembra que a gente falou que o servidor fica ouvindo, né, na porta, tá? Quando ele receber um evento receive message, né, ele vai chamar a função que eu criei aqui só para evitar recursividade, tá? A gente vai adicionar a mensagem ao chat com a classe messageReceive e com o conteúdo mensagem, porque a função adicionar mensagem ao chat, né, add message to chat, ela recebe dois parâmetros. Beleza? Agora a gente vai fazer o nosso servidor entender isso. Né? Assim que eu clicar aqui, ele vai fazer isso, mas o nosso servidor tem que entender isso. Né? Então, vindo aqui para o nosso app.js, deixa só eu fazer uma questão aqui. Que eu tô com uma outra tela aberta aqui, só para gente. Aqui, perfeito. Perfeito, vamos lá. Né? Então, a gente ficou assim, da nossa primeira aula ainda, né? A gente definiu as coisas aqui, a gente conseguiu conectar um dispositivo ao outro, mas nós não definimos nossas regras de negócio, justamente porque para definir as regras de negócio a gente precisava fazer a parte do cliente primeiro. Né? A gente podia fazer só a parte do back-end aqui, é o recomendável, inclusive, você constrói aqui o back-end primeiro, digamos assim, tá? E depois só vem aqui e usa esses parâmetros para usa os parâmetros criados aqui, inclusive, para fazer o cliente, né, o front-end entender, mas eu fiz assim porque fica mais fácil para entender o passo a passo de como as coisas vão acontecer. Tá? Então, clicou no botão, send message, chama a função adicionar mensagem. Se for clicado no botão, vai chamar essa função. Se for recebido pelo socket um receive message, vai executar essa função. Entendeu? Então é aqui que a gente vai estar diferenciando as coisas. Né?
app.js, vamos lá. Definimos que o nosso socket I/O, o nosso servidor, ele se chama I/O, né? Então a gente vai iniciar ele aqui, né? De fato a gente vai, não que ele não inicie aqui, né? Ele está iniciando, porque aqui ele está só escutando na porta para ver o que vai acontecer. A gente está só listen, o que vai acontecer, né? Aqui a gente vai, digamos que iniciar ele, não é curly brackets, é parênteses, tá? De novo, lembra que eu falei que ele tem uns eventos padrão já? Um evento padrão vai ser o evento de conexão. Então, alguém se conectou, né? Quando alguém se conecta, quando alguém coloca o IP lá e digita, igual a gente fez no celular aquela hora. Inclusive, eu não estou com o meu celular aqui para testar. Não estou com o meu celular aqui para testar a aplicação com vocês, mas eu pego ali, tá? Na hora de que for testar, tá bom? Então, quando ele ouvir uma conexão, quando alguém colocar ali o IP no navegador, na sua rede local e apertar o Enter, ele vai ouvir uma conexão, tá? E aí aqui é convenção, tá, pessoal? Aqui é da documentação, tá? E a gente passa uma error function aqui para ele com o parâmetro socket, com o que ele vai fazer, tá? A primeira coisa que ele vai fazer é um console log. Oh, cara, é um console. Está certo aqui só. Tá certo. É um console.log com a mensagem um usuário se conectou. É isso que vai acontecer. Então, a gente vai ter o aviso aqui que um usuário se conectou, tá? O que mais que ele vai fazer, tá? Então, o nosso socket, que é a variável passada aqui em cima, tá? Isso aqui é convenção do framework socket, tá? Ele vai estar esperando o cliente, né? Ele vai estar ativo esperando o cliente. Então, quando ele receber aquele parâmetro que a gente definiu, que se chama, na verdade, a gente define o parâmetro aqui, tá? Lá a gente já está usando ele. Então, aqui, quando ele receber o evento send message, tá? Ele vai carregar a mensagem. Ele vai carregar a mensagem, que é uma iron function, tá? Eu acho que eu não expliquei para vocês o que é iron function, né? Não, expliquei sim, né? Expliquei sim, tá? É o primeiro vídeo, né, que a gente pode passar, a gente pode usar justamente a function ou a iron function, tá? É, Como aqui a gente está chamando uma função dentro da função, é mais fácil a gente passar um arrow function. Ah, mas Bruno, aqui você também está usando uma função dentro da função. Tá, mas a gente não está criando ela aqui, a gente está criando ela aqui embaixo, a gente está chamando ela só. Se a gente fosse criar essa função aqui, seria com arrow function, seria melhor com arrow function, tá? Né? Então, arrow function, opa, aqui. Só para vocês não se perderem, tá, pessoal? Deixa eu fazer de novo isso aqui, porque eu estou usando muito autocomplete aqui, tá? Então é socket.on, tá? Abrimos um parênteses. O evento que ele está esperando, esse evento vai ser send message, igualzinho ali o que a gente fez no JavaScript, tá? Do navegador. Evento send message. E o segundo parâmetro que ele espera, de novo, ele espera aqui, ó, o event name, ele espera o nome do evento, que é send message, e o nosso, a gente chama de callback, né? Que é o que ele vai carregar, né? Aqui ele está carregando as mensagens, literalmente. Né? E aqui a gente vai carregar a mensagem também, tá? Que a gente está carregando do lado do servidor. Tá? E aqui, tá, pessoal? Só para explicar para vocês, eu faço o igual, a flechinha maior que, abro uma chaves. Tá? E para ficar mais fácil para entender, eu dou um Enter. Tá? Aí o contexto, né? O JavaScript, as chaves, que é o curly brackets, é contexto, tá? Então o contexto dessa função, digamos aqui, desse parâmetro, ele começa aqui e termina aqui. E o contexto do servidor total, digamos assim, né, da conexão do servidor, ele começa aqui e termina aqui, tá? Tudo isso dentro do parâmetro on, da função on, que está abraçando toda a nossa função com o parênteses, tá? Então, assim que a gente enviar a mensagem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o parâmetro socket, né, e o parâmetro socket ele tem uma função já nativa, que é o broadcast, broadcast, que é transmita, né,
passando a função emit. Transmitir e emitir aqui não tem o mesmo contexto. Tá? O que a gente vai fazer aqui dentro? Receive message, que é o quê? A mensagem recebida. Né? Então, transmita no socket. Transmita entre os usuários que estão conectados, né, entre o seu servidor, entre o seu cliente, a função, o parâmetro mensagem recebida, né, o evento mensagem recebida que a gente definiu, que a gente está definindo aqui agora, na verdade, tá? E vai usar ele aqui. Isso aqui a gente fez o contrário para ficar mais fácil para entender, né? Então fica um pouquinho difícil de entender como que isso aqui está funcionando, porque literalmente, porque a gente está usando um framework, de novo, né? O socket ele faz isso para a gente, tá? Isso aqui é uma convenção do socket. Então eu quero transmitir algo para todos os meus usuários conectados. Usa o broadcast.emit, tá? Porque isso está ali dentro do, se eu clicar aqui, ó, peraí. Porque isso está passado aqui dentro do nosso socket, que é todo esse código aqui, que tem todas as funções que a gente está chamando. É como se a gente estivesse só chamando o que o framework faz. Tá? Tem até aqui, ó, aqui a documentação dele está aqui, né? Não é bem a documentação, mas ó, né? io.onConnection, tá? Só que tipo, então isso aqui são convenções, tá, pessoal? Não é um número mágico, não é uma palavra mágica, não é nada mágico. Ele tá por trás dos panos e quando a gente vai usar, a gente precisa saber como usar, que é o que a gente definiu. Aquela hora eu mexi no notebook aqui, não sei se a câmera ficou boa. Talvez ficou um pouco para cima, né? Não tem problema. Beleza. É, então, socket transmita, né, broadcast, né, o nosso evento. Receive message, estamos criando esse evento aqui agora, tá? O que esse evento vai ter? Qual vai ser o callback desse evento? A própria mensagem, tá? Que ela está sendo passada aqui em cima, tá? Então, aqui a gente definiu que o nosso, quando acontecer a função send message, né, de um lado, digamos assim, né, do lado de quem está digitando, digamos assim, o evento vai carregar a mensagem e vai criar um novo evento chamado Receive Message. Né? O emit é para criar os eventos. O on também cria, mas o emit, se eu não estou enganado, assim como a gente usou aqui o emit, o emit, a diferença do on para o emit é justamente isso. Né? O on ele espera o parâmetro. Né? O emit ele vai realizar o parâmetro. Então, como aqui no lado do navegador a gente está realizando o parâmetro send message quando o botão send message for clicado, tá? E escutando se algum parâmetro receive message vai ser passado, tá? Aqui é o contrário. A gente está escutando se o parâmetro send message vai ser passado pelo lado do cliente, né? Se alguém vai vir ali e clicar no send message, que é o botão e etc. Né? E quando isso acontecer, a gente vai emitir, digamos assim, um novo evento, um novo parâmetro, o receive message, com a mensagem que vier do send message. Isso aqui a gente diminui as nossas linhas de código. A gente podia fazer um para o send message, um para o receive message e fazer uma regra para essa mensagem foi enviada ou foi recebida. Enfim, aqui a gente já define os dois. A gente já consegue enxutar o nosso código, tá? Não fica muito mais fácil para compreender, né? Mas eu acho que parando, analisando, se puderem, se tiverem um tempo, leiam a documentação do Solid, que fica bem mais fácil, né? No próprio, quando você instala aqui, né? A gente tem aqui, como eu falei para vocês, ó, como usar o socket, tá? Fica mais simples, tá bom? Né? E agora a gente vai só passar um parâmetro para desconexão, socket.io, é, diz, ele já tem essa
esse evento, que é o disconnect, né? Ele não espera nenhum parâmetro, ele só vai executar uma função, porque é desconexão, né? Ele não tem que carregar nada com ele, né? E essa faltou só um aqui, tá? Desconexão. E aí vai ser um console.log, console.log, um usuário se desconectou. E basicamente a nossa aplicação está pronta. A gente vai rodar ela aqui agora para ver se deu tudo certo. Então, para testar ela de novo, igual a primeira aula, peguem o número de IP de vocês, tá, pessoal? O número do IP de vocês. Tá? Eu tô sem meu celular aqui agora, eu não sei onde eu enfiei meu celular, tá? Mas eu ou eu busco ele ou eu abro um novo navegador aqui para vocês verem como vai funcionar, tá? Mas teste no de vocês, tá? Tendo dúvida, me chame aqui nos comentários, me chame no grupo do WhatsApp lá, né? Quem caiu aqui de paraquedas, tá? Não sei se já assistiu o vídeo até aqui. Tem dois vídeos anteriores a esse, tá? Isso aqui é um projeto voluntário para uma ONG que necessita de um chat como esse no seu espaço, tá? E eu tô realizando o vídeo de como fazer isso para que com o intuito de literalmente, né, ensinar quem quer aprender, quem quer fazer algo parecido, tá? Então, feito isso, tá feito nossas regras de negócio aqui, eu acho tudo certo. Se tiver erro, como eu falei no primeiro vídeo, é normal ter erros, tá? Mas eu acho que tá tudo certo aqui. Tá, vamos rodar nosso servidor, né? O primeiro erro, se tiver, vai bater aqui. Opa, não deu. Servidor na porta 3000. Vamos abrir aqui, atualizar. As mensagens sumiram, obviamente, né? E deixa eu atualizar aqui. Opa, opa, tivemos um erro, tá? Olha, ele tá falando aqui para nós que o socket.io. Ah, tá. Não é socket.io, pessoal. Né? Olha aqui, besteira. É socket.on, né? O on é tipo assim. O microfone desligou de novo, tá? O on, como eu falei para vocês, ele está esperando o parâmetro, né? Ele não está criando nenhum parâmetro, tá? Então, assim que o parâmetro desconnect acontecer, tá? Tá? E por que ele deu esse erro agora? Porque quando eu atualizei o navegador aqui, eu me desconectei, né? Então, aconteceu o evento desconnect, mas ele não sabia o que fazer com esse evento, porque não era on que estava aqui, né? Olha que interessante, erros ao vivo. Programação é isso mesmo, tá, pessoal? Fazer um projeto do zero é isso mesmo, é erro, opa, é erro atrás de sai, meu. É erro atrás de erro e assim por diante. Perfeito, né? Ó, atualizei a página. Olha aqui que legal. Um usuário se conectou, né? Vou atualizar a página de novo. Ele vai dar aqui. Eu me desconectei, conectei, porque quando você atualiza a página, você sai e entra da página, tá? Vamos enviar uma mensagem aqui para o nosso chat para testar. Teste, tá? Bom, como que eu sei que outra pessoa recebeu isso? Abram no celular de vocês e testem. Mas antes de abrir no celular de vocês, pessoal, a gente precisa fazer uma coisa. Deixa eu ver quanto tempo tá essa aula aqui. Já é 37 minutos. O primeiro deu uns 20. Está indo para quase uma hora de aula, tá? Quando vocês abrirem o celular de vocês, vocês vão ver que vai ficar meio ruim a imagem, a utilização do chat, tá? Para isso a gente precisa fazer a nossa fazer o nosso layout, né, ser responsivo, tá? E para isso, né, como que vai ficar? Vou abrir aqui para vocês verem. Vou abrir uma nova aba aqui, tá? Eu só vou puxar essa aba um pouquinho para cima aqui. Por quê? Por que que eu vou puxar essa aba para cima? Tá, não consigo fazer isso. Bom, aqui nessa aba aqui, pessoal, eu vou colocar o meu IP, tá? Deixa eu entrar nela aqui, tá? Bom, eu tô com uma outra aba com o meu IP aberto aqui, vou mandar uma mensagem dela, tá? Não estou digitando aqui na tela de vocês e vou enviar. Olha que legal, tá? Eu só não consigo mostrar para vocês essa. Ah, eu consigo sim, eu posso deixar assim. Aí, perfeito, ó. Então,
essa aba aqui, ó, deixar em duas aqui, ó. Ó, justamente eu falei para vocês, ó, a tela do celular é como se fosse a tela do navegador, bem pequenininha, né? Então pode ver que não fica muito legal para a gente usar, tá? Mas eu vou fazer isso aqui também, ó. Estamos com as duas telas abertas, né? Uma está conectada pelo localhost 2.3000 e a outra está pelo IP. Eu só escondi meu IP aqui, tá, pessoal? Então, quando a gente digita aqui envia, um recebe e o outro coisinha, o outro envia e assim por diante, tudo certo, funcionando, tá? Agora, como eu falei para vocês, eu vou fechar essa tela aqui. Tá? Teste no celular de vocês também, abram no celular, mandem uma mensagem, veja se está sendo exibido. É para tudo certo, tá? Se seguindo os passos certinhos, tá? Como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, não sei se eu falei na verdade, se você clica com o botão direito e vem inspecionar elemento, né, você abre a ferramenta de desenvolvedor, tá? Aqui, inclusive, a gente pode ver que eu sempre me confundo por usar isso aqui, pessoal, vocês não têm ideia. Vou pegar um elemento qualquer aqui. Aqui. A gente pode ver, inclusive, que ó, o nosso Message ID ele está criando as divs aqui, né, com a mensagem enviada, mensagem recebida, mensagem recebida, mensagem enviada. Tá, para cada mensagem ele cria uma nova div, né, coisa que não tem no nosso HTML original. Ele está sendo injetado aqui dentro, né, pelo nosso JavaScript, tá? Mas deixa eu diminuir aqui que não é nosso foco agora, tá? Clicando aqui nesse símbolozinho de telinha, né, a gente pode mudar o dispositivo, né, que a gente está utilizando. E pode ver que num iPhone SE, que é o menor possível, um iPhone 12 Pro, tá muito ruim. Se vocês abrirem o celular de vocês, vai ficar muito ruim para utilizar, tá? A gente precisa deixar nosso layout responsivo, tá? Então, deixar o layout responsivo, vamos deixar ele aqui com a gente vê ele bem e vamos mexer nele, tá? Quem manja de CSS sabe o que eu estou falando, tá? Aqui no arquivo styles.css, a gente vai ter que fazer algumas modificações, tá? Né? E essas aplicações elas trabalham com os media queries, né? Que é basicamente o seguinte, é quase como se fosse um if, né? E a gente está falando para o CSS o seguinte, CSS, se você encontrar essa tela aqui, esse tipo de tela, tá? Faça isso, estilize dessa forma, tá? E como que a gente faz? A gente faz com o @media, tá? O @media ele espera um parâmetro, uma função quase, né? Ele espera parâmetros. A gente pode passar a largura mínima, a largura máxima. Como aqui eu quero arrumar pro celular, porque num tablet até que seria exibido de uma forma legal, ó, iPad mini, num tablet tá ok. Eu quero arrumar pro celular só, tá? Deixa eu só mexer aqui. Eu quero que o meu celular não fique todo torto assim quando ele for abrir. A gente vai passar o seguinte, para os dispositivos que o max widget dos dispositivos, tá? For 768 pixels, tá? A maioria dos celulares trabalha quando passou de 768 pixels, não use essas regras, tá? Se o máximo for 768, use as regras que eu vou passar para você aqui agora, tá? Se perder muito tempo, pessoal, a gente vai usar CSS padrão aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, chat container, né? Chat container ocupe só 90% da largura, né? Isso aqui já vai ajudar bastante, ó. Mas beleza. Quebrou o botão, etc. Beleza. Outra coisa, altura. A gente está sendo redundante aqui. Para não ficar muito em cima nem muito embaixo, né? 80% só do nosso viewport, né? Que é da altura visível, vamos usar 80%. Não importa qual seja essa altura, tá? Ó, deu uma melhoradinha. Aqui na verdade eu estou com um problema de exibição aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Beleza? É, beleza. A margem, para não ficar muito lá embaixo, apesar que não precisa disso aqui não, mas eu tinha feito isso a primeira vez, provavelmente porque eu estava em um celular que estava com esse problema, tá? Vamos atualizar aqui para ver. É para subir um pouquinho o chat, para ficar mais fácil para digitar. Vamos deixar, tá? Não tá ruim não. Beleza. Que mais? Chat form, né, que é onde está o nosso input, o nosso botão, né? Chat form.
Flex wrap, a gente vai passar um no wrap aqui para ele, que é não não esprema as coisas, né? Não, o wrap seria, né, um wrap é até tem comidas que se chamam wrap, se não me engano, aquele rap 10 enrolado, né? É o wrap, a gente chama de wrap de frango, etc. Não esprema, não enrole as coisas, né? Só isso não vai funcionar, se eu não me engano. Não vai funcionar, por enquanto não vai funcionar. Mas é bom a gente ter essa função aqui, por quê? Porque daí a gente vai vir aqui e vai falar o seguinte: é, chat, o input do chat form, tá? E o botão do chat form, tá? Não vão ter uma largura de 100% não. Eles vão ter o seguinte: eles vão ter a propriedade flex, que vai ser um, cada um, né, vai ocupar 100% do que puder ocupar, e automático. Tá? Essa aqui é uma propriedade nova do CSS. Né? Então, assim como aqui em cima a gente passou, né, o flex 1 para o chat messages, aqui a gente tem mais de um elemento. Né? A gente está passando dois elementos e o resto vai ser automático, digamos assim. Né? Então, flex 1 e automático. Tá? E a gente vai também diminuir a fonte para ficar mais fácil de enxergar no dispositivo menor, né? 14 pixels, tá? Isso aqui já vai ajudar bem, ó. Ele já diminuiu um pouquinho para ficar melhor dessa forma, tá? E aí, ponto chatform button, a largura mínima do button que ele vai ser exibido, né? Ele não pode ser menor que isso, tá? Vai ser 80 pixels, porque isso aqui com as regras de cima, vocês já vão ver o que vai acontecer, tá? É... E aí aqui tem uma questão da gente usar cálculos no CSS, tá? Então a mensagem recebida, como a mensagem enviada, as duas, né? Elas vão ter alguns parâmetros aqui. O primeiro parâmetro que eu gosto de fazer dessa forma, deixa só eu abrir aqui. Eu gosto de fazer dessa forma que o max widgets delas vai ser o quê? Vai ser 100% do que for. Então a gente passa uma função chamada calc. Né? Tem outras formas de fazer isso, eu estou querendo mostrar as várias formas de fazer isso. A gente pode fazer usando o viewport, como a gente usou aqui em cima. Tá, mas uma das formas de a gente fazer usando a fórmula calc, de calcular. Tá? Então ele vai ser 100% do que tiver de largura menos 20 pixels. Tá? Vocês já vão ver o que vai acontecer com as mensagens recebidas e mensagens enviadas. Tá? E aí, no geral, o nosso body, o nosso HTML, tá, ele vai ter uma altura de 100% para a gente. Desculpa, vai ter uma largura automática para ele ser dimensionado automaticamente. E a altura mínima dele vai ser justamente o 100%, porque, por definição, né, do nosso media carry. Atualizando aqui, tá? Deixa só eu entender o que aconteceu aqui. A ideia inicial não era ficar dessa forma, tá? Não faltou nada aqui. Não, acho que a princípio não faltou nada. Eu acho que eu lembro o que é. Deixa eu revisar aqui rapidinho. Pessoal, passei um tempo aqui. Aqui não é no wrap, aqui é wrap para a gente justamente juntar os elementos para que eles não escapem
igual está acontecendo aqui, né? Vocês podem ver, está escapando os elementos aqui, tá? É, então, atualizando aqui, ele vai ficar como eu previa, tá? É, e é isso, tá? Vai ficar bom para a gente usar aqui no nosso dispositivo móvel, clicando em enviar no navegador, né? Não vai quebrar o navegador essas regras, tá? Deixa eu fechar aqui, tá? E o nosso projeto chegou ao fim, tá? Quem assistiu até aqui, por favor, deixa um comentário. Conseguiu fazer, não conseguiu fazer, ficou confuso em alguma parte, tá? Precisa esclarecer mais alguma coisa. Acha que o projeto deveria continuar, né? Eu acho que não é muita gente que está acompanhando aqui até o final. Eu acho que se 2 ou 3 pessoas acompanharem até o final, vai ser muito, mas está valendo a pena. Minha intenção é ajudar quem precisa, quem quer entender um pouquinho melhor desse meio, né? E eu já tenho aí uma bagagenzinha de conhecimento para poder ensinar, só talvez não seja muito bom didaticamente falando, né? Viram que programação é tentativa e erro muitas vezes, tá? A gente enfrentou um erro ali na hora de compilar o projeto, enfrentamos um erro agora no CSS, tá? Não vou nem cortar, eu estava pretendendo cortar esse erro, mas eu não vou nem cortar, tá? Até porque, como eu expliquei para vocês no segundo vídeo, né, no vídeo anterior, HTML e CSS não é minha praia, não é algo que eu manjo. Admiro quem entende bastante disso, mas não é minha praia. Tá, então eu acabo usando alternativas que eu sei que não são as melhores. Provavelmente tudo que eu fiz no CSS tem maneiras mais fáceis para fazer isso. Tá? Então, se chegou até aqui, deixa um comentário. Se puder, se inscreva no canal. Se tiver um bom feedback, eu posso trazer outros projetos do tipo. Tá? Eu gosto bastante de brincar com projetos aleatórios aí, fazer coisas que podem ser úteis, né? Eu acho que um chat como esse aqui pode ser útil na prática, como vai ser útil para a ONG que eu estou ajudando, tá? Eu acho que e para aprendizado, né? A gente aprendeu aqui, quem não sabia nada já aprendeu muita coisa como funciona, né? Com os parâmetros que foram usados aqui, né? Os parâmetros aqui que a gente usou aqui no nosso main.js, né, o append, o text content, já consegue fazer um projeto diferente só com esses parâmetros aqui, tá? Se ler a documentação do projeto, é, do, 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 dos códigos, da linguagem, dos frameworks, faz mais coisa ainda, tá? Então eu gosto de fazer essas coisas, né? Eu, por exemplo, estou fazendo um jogo do zero em C, na linguagem C, né? Eu, né, vou mostrar para vocês aqui. A ideia inicial do jogo era um- a ideia inicial do jogo era um. Olha, ele vai abrir assim. Abriu. A ideia inicial do jogo era um. Tá, eu abri errado, não tem problema. A ideia inicial do jogo era um jogo de espaçonave, tá? Por isso que eu tenho aqui combustível e tal. Mas ao longo do projeto, o que está acontecendo aqui? Ah, beleza. Ao longo do projeto eu fui mudando algumas coisas, alterando uma coisa e eu decidi fazer um jogo da cobrinha, tá? Vou mostrar pra vocês como que ele tá ficando. Ele não abre assim, tá? Deixa eu fechar você. Caso quem queira tenha interesse em aprender quem chegou até aqui no vídeo tenha interesse em. De novo eu abri errado. Meu Deus do céu, peraí. Aqui, o meu jogo em C. Então a ideia inicial era fazer um jogo numa espaçonave, tá? Acho que aqui ele até vai parar de dar os erros que estava dando. Isso mesmo. Mas como enche o saco esse VS Code às vezes, tá? É, era uma espaçonave que ia andando e desviando os objetos, só que eu achei ele um pouquinho. Não vou nem dizer fácil, né? Não é fácil de fazer, só que já tem muito projeto do tipo na internet, né? E aí eu gosto bastante de um projeto de um jogo, né? Antigamente todo mundo jogou o jogo da cobrinha que tinha nos celulares antigos, né? Quem jogou. E hoje em dia a gente não encontra muito fácil esse jogo por aí, né? A gente tem novas versões dele, né? Online, inclusive, mas o jogo original não tem, tá? E eu estou construindo esse projeto aqui para aprender,
tá? E eu acho que pode ser legal ensinar, porque C é, digamos que a, porra, é difícil falar a primeira linguagem, mas quem quiser se aprofundar, mas a C é muito antigo, né? E ela é muito próxima do que a gente pode ter que vai ser interpretado pelo processador de forma mais fácil. Então C tem um desempenho bom. Então esse jogo aqui, feito da maneira correta, ele ia rodar até numa calculadora. Tá? Os primeiros jogos, Mario, né, Tetris, o primeiro Tetris foi feito em C, tá? Então isso é uma boa maneira da gente aprender os conceitos básicos para a gente usar isso em outras linguagens, tá? Então o jogo ele está assim nesse momento, ele está tudo errado, tá? Não se assustem. Então a que seria a cobrinha, ela não anda sozinho ainda, tá? E sempre que ela pega uma comidinha dela aqui, ó, o que vai acontecer? Ela não era para ter travado, mas ela não está crescendo do jeito certo, tá, pessoal? E se ela sai da tela aqui, né, como vocês podem ver, tá travando, o jogo trava, tá? Tem que reiniciar ele. Deixa eu fazer de uma maneira para vocês verem como o que acontece. Então, já me estendi demais, tá, pessoal? Quem tiver interesse, quem acha que eu devo continuar com os vídeos, quem gostou da forma como eu faço os vídeos, né? De novo, mas beleza, não tem problema. É, eu acho que eu posso. E tenho ideias e projetos também, né? Eu acho que esse projeto aqui pode ser legal pra gente aprender, tá? E tenho ideias e projetos aí pra gente fazer. Comenta, se inscreve, dá um joinha, né? Me chama lá no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham conseguido fazer o projeto. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Espero que se uma pessoa chegou até aqui, esse final desse vídeo, porra, brigadão por ter assistido até aqui. Tá? Brigadão por tentar. Parabéns por ter tentado também. E eu acho que é isso, pessoal. Até mais.